By you once you begin your broadcast. Pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é o John. Antes de a gente começar, só queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se o áudio está bom. Legal, legal. Pessoal, mandando bom dia aqui, tudo bem então. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Wireless Workbench, que é um software da Shure. A gente acabou de lançar a versão 6.11, que trouxe algumas novidades, trouxe bastante diferença, bastante novos recursos, muitos novos recursos, e uma maneira um pouco diferente de fazer o escaneamento de frequência, a coordenação de frequência, até a monitoração também dessas frequências tá feita de uma maneira um pouco diferente. Antes de eu falar exatamente desse software, da versão nova, do que muda na versão nova, eu vou explicar um pouco o conceito do Workbench. Muita gente ainda não está usando a versão nova, a grande maioria não está, a gente lançou faz pouco mais de 20 dias. Então é importante a gente entender o conceito do Workbench, como que ele trabalha, antes de a gente falar das versões novas e afins. O que é o Wireless Workbench? Ele é um software que está disponível para Mac e para Windows, é gratuito. Ele é extremamente intuitivo, é bem fácil de você ir seguindo a sequência lógica de uso. Ele te permite fazer o escaneamento, a coordenação de frequências, a operação dos equipamentos e a monitoração também desses equipamentos em tempo real. E também te proporciona atualização de firmware dos seus equipamentos conectados em rede a ele. Como que você faz o download? Como você baixa esse aplicativo? Você pode, entrando no site da Shure, tem uma página produtos, um item lá no menu produtos, software, Wireless Workbench, e vai estar disponível o Wireless Workbench 6. Agora a gente já está com a 6.11 lá disponível. Se você pôr na busca lá também Wireless Workbench, você vai achar ele para download. Como usar o Wireless Workbench? Bom, o Wireless Workbench é um software que opera em rede. Então, o ideal é você ter os seus equipamentos Shure conectados em rede ao software para que eles possam ser utilizados e monitorados desde o começo. É muito simples, na verdade. Você vai abrir o software no seu computador, vai conectar um cabo de rede no seu computador e conectar no seu equipamento. Se você tiver vários equipamentos, eu tenho, 4, 5 receptores lá, você pode usar um roteador para conectar todo mundo numa mesma rede. Alguns equipamentos da Shure eles já têm o sequenciamento de rede, então você pode fazer um daisy chain nas conexões de rede para estar todo mundo em rede sem precisar do roteador. Tem essas duas maneiras possíveis. Se você tiver equipamentos Shure que não tem conexão de rede ou equipamentos de outras marcas, você também consegue usá-los. Você também consegue coordenar a frequência para eles. Só que de uma maneira um pouco diferente. Eles não vão estar online, não vão estar conectados via rede ao software, mas o software consegue entender como que funciona aquele equipamento e te gerar frequências para usar, tanto frequências de uso como frequências reserva, para se você tiver um problema no meio do show, você poder trocar a frequência daquele equipamento. Tá? Uma coisa importante que perguntam bastante é se eles funcionam em redes Wi-Fi. Sim, funcionam. Você pode colocar um roteador Wi-Fi
nos seus equipamentos, gerar uma rede Wi-Fi e conectar o seu notebook nessa rede Wi-Fi para coordenar, para utilizar o software junto com os equipamentos. Isso aqui uma página que aparece geralmente toda vez que você abre o software. Se você não clicar ali embaixo onde tem aquela caixinha Don't Show Again, sempre ele vai aparecer. Recomendo deixar essa caixinha aparecendo aí, porque ele vai te dar... O que é essa caixa? Qual porta de rede do seu computador você vai estar usando para conectar com o software? Porque muitas vezes, por exemplo, você tem o seu notebook, você está num evento conectado no Wi-Fi para baixar coisa, enfim, para se comunicar com outras pessoas da sua produção, e você precisa usar esse software também. E você pode manter a sua conexão Wi-Fi para a internet, para outras coisas, e usar a sua conexão cabeada para o software. Então vocês veem aí que no Mac ele sempre dá esse N0 ou N1, o 0 é sempre cabo e o 1 é sempre Wi-Fi. E no Windows ele vai te mostrar nomes intuitivos. O Windows cria os nomes das conexões de rede. Você pode criar conexão LAN com cabo, conexão Wi-Fi. É bem intuitivo no Windows. Essa aqui é a tela inicial. Quando você abre o aplicativo, essa vai ser a sua primeira tela. Vocês veem aí que nós temos 3 abas, basicamente, aí se vocês olharem na parte superior onde tem um cinza escrito Inventory, do lado tem Frequency Coordination e Monitor, que estão mais em azulzinho. São as 3 abas principais do software. Elas são basicamente onde você vai trabalhar 99% do tempo. Inventory é o seu inventário de produtos. Aqui vão estar listados todos os seus equipamentos. Aqui ficam tudo que você tem conectado, ele já vai aparecer automaticamente aqui, que está em rede. O que não está em rede você pode adicionar. A gente vai fazer uma coordenação rápida aqui mais por final, e aí vocês vão ver como faz isso. E aí você tem todo mundo, todos os seus equipamentos estão aqui. Comunicador, distribuidor de antena, transmissores, receptores, carregadores, gerenciadores de espectros, comunicação, por exemplo, aqueles radinhos, sei lá, Motorola, que o pessoal usa da produção, que está sem fio também. E você precisa coordenar para eles também, para eles não te atrapalharem, você não atrapalhar eles. Então você pode incluir todo mundo aqui, os intercomunicadores. A coordenação de frequência, que é a aba seguinte, que é a aba Frequency Coordination, ela vai te permitir fazer efetivamente a coordenação das frequências. Então você vai ter esse monte de equipamento que precisam de frequências. E ali você vai coordenar a frequência para todo mundo. E o monitor, como o próprio nome diz, vai te permitir monitorar essas frequências. Vocês veem que mais acima tem alguns botões, Add New Device, com um microfoninho. Ali você vai acrescentar novos equipamentos no seu inventário. Ao lado, Show Link Plot. O Show Link Plot, existe um equipamento da Shui chamado Show Link, que ele te permite no sistema Accent, que é um dos modelos de sistema sem fio que nós temos, fazer uma conexão 2 vias com o transmissor. Então o que ele faz? O Show Link é um equipamento que fica junto ao receptor geralmente, ele pode ficar remoto através de um cabo de rede também, e ele conecta o seu transmissor na rede. Então ele envia e recebe dados do seu transmissor na banda de 2.4 GHz, que é a mesma banda que é usada para Wi-Fi, para Bluetooth. Você tendo um Show Link, você clicando ali, você consegue fazer uma varredura dessa banda e ele vai te mostrando as mudanças nessa banda, as frequências que entraram, que saíram, os canais, tudo isso. Ao lado, Frequency Plot é algo muito parecido, só que em vez de varrer a banda de 2.4, eu varro a banda de frequência que eu quero varrer. Então eu consigo fazer um escaneamento da banda de UHF, onde eu vou trabalhar. Dependendo do meu equipamento, eu consigo fazer isso com vários com os meus receptores. Eu posso usar como scanners, eu posso usar um gerenciador de espectro, um AXT600 que nós temos, mas basicamente qualquer receptor seu conectado em rede é capaz de fazer uma varredura da banda de frequência dele, e você consegue ver o que tem no RF naquela banda de frequência. Ao lado eu vou ter o RF History Plot. O que o RF History Plot faz? Ele vai te permitir criar um histórico de RF. Imagina assim, você vai fazer um evento, um show, por exemplo, um futebol, que seja.
e você quer saber como é que o RF se comporta naquela região. Então você vai lá, deixa suas antenas ligadas, escolhe um receptor, abre o RF History Plot, determina lá as bandas de frequência que você quer, a faixa, ele começa a varrer aquela banda e fica varrendo por horas. Então você consegue criar um histórico de um determinado período de tempo do RF naquela banda de frequência. Então imagina, vou dar um exemplo real para vocês. Jogo de futebol, muitas TVs vão cobrir lá, muitas rádios, e muita gente sem fio, com microfone sem fio dentro do campo, ali ao redor do campo, né, jornalistas, tudo para entrevistar jogador, essas coisas. Muita gente fora do estádio, rádio, entrevistando o torcedor, fora. Muita gente de TV dentro do estádio, lá nas cabines de TV, no campo também. Então, eu tenho um monte de microfone sem fio lá. Só que nem todos ficam ligados o tempo todo. É muito comum, por exemplo, o pessoal de rádio ficar com o microfone desligado, e aí vai ter uma substituição de jogador, o cara abre o microfone e fala, olha, vai trocar, vai sair o fulano, vai entrar o ciclano, e apaga o microfone dele. Então, eu não tinha aquela frequência, era uma frequência que estava livre, não tinha nada ali, e de repente o cara ligou, bum, subiu a frequência, e desligou, sumiu a frequência. E se eu varrer meu espectro na hora que não tem ninguém, aquilo vai me mostrar como um canal livre. Se eu crio um RF History Plot, eu vou conseguir ver que ao longo do tempo aquilo fica subindo e descendo. Então eu falo, ó, se eu posso evitar essa aqui e pegar outra, eu vou evitar e pegar outra. Tá? Aí ao lado do Frequency List vai me mostrar a lista das frequências. Ele classifica as frequências como melhor, média e pior. Verde, amarelo e vermelho. Chame como quiser, mas são 3 níveis de qualidade diferente, de limpa, de frequência mais limpa, com menos interferências, que sofreram menos interferências ao longo do tempo, e por aí vai. Event log é um log do sistema, tudo que acontece, qualquer mudança de frequência, corte, interferência, qualquer mudança nos parâmetros gerais de inventário, de configuração, fica ali no seu log para você ter um histórico. O Hardware Alerts, ele vai te dar alertas do hardware. Então, por exemplo, o receptor 4, uma frequência interferiu nele, e vários receptores da Shure avisam isso também, quando tem interferência de frequência. Alguns já trocam de frequência, como o Accent. Então, isso fica salvo ali, todos esses alertas de interferência, de intermodulação, de qualquer coisa do tipo. E o interference vai te mostrar que tipo de interferência, como que essa interferência está interferindo, porque eu tenho vários tipos. Pode ser uma outra frequência em cima, eu posso ter uma intermodulação de frequências. Imagina um palco com uma banda tocando, você tem o guitarrista com um transmissor nas costas, na correia da guitarra, o baixista com outro transmissor na correia da guitarra. Eles estão longe um do outro, você não tem problema nenhum, não tem nada demais. E aí eles se aproximam, encostam um nas costas do outro para fazer um solo, alguma coisa assim. Você coloca um transmissor super próximo do outro e eles vão interagir entre eles, criando intermodulação. Então você vai ter ali um aviso, olha, foi uma intermodulação ou foi uma outra interferência. Esse tipo de aviso você tem ali no interference, tá? As funcionalidades do Wireless Workbench 6. Como eu disse, eu preciso de um dispositivo para escanear. Então eu posso usar um HT600, um gerenciador de espectro da Shure. Posso usar um receptor do Accent, que é o AXT400. Posso usar um receptor UR, o R4. Posso usar um receptor ULXD4, um receptor QLXD4. E até o meu transmissor do P10T, do PSM1000, eu também posso usar. Só uma coisa interessante aqui para o pessoal não confundir. Quando a gente fala de in-ear PSM, são os monitores. Então, aquelas caixinhas que o pessoal põe, para quem não conhece, as caixinhas que o pessoal põe na cintura com fone de ouvido no ouvido para ele se ouvir cantando. Músico gosta muito, jornalista, comunicação. Nesse caso, a gente lembre-se sempre que o transmissor é que está lá no rack, que está lá parado, e o receptor é que fica na cintura da pessoa. Então, mas para escanear a frequência, eu preciso sempre escanear com um receptor. No caso aí do PSM-1000 é um P10R. Então, eu escaneio com o receptor, via infravermelho eu consigo transmitir esse escaneamento para o transmissor, que está no rack, que é o PSM ou P10T, e através da rede eu consigo jogar para o software, tá? Então eu posso fazer isso com o Frequency Plot. No 6.11 eu tenho uma maneira um pouco diferente de fazer isso agora, mais prática também,
fica bem fácil de fazer. Aqui é um exemplo da tela de escaneamento, então eu consigo fazer um histórico vocês estão vendo que lá em cima eu tenho a parte de navegação. Deixa eu ver se o mouse aparece aí. Aqui eu tenho a navegação, então eu consigo abrir ou fechar, ele vai me mostrar as frequências aí. Na esquerda eu escolho quem vai ser o meu scanner, o item 1 aqui. Embaixo eu vou ver as bandas as bandas que eu quero começar, os passos de frequência que ele vai varrer de passo em passo. Então eu posso escolher aqui, tá um passo de 25 kHz, por exemplo. Eu posso mudar isso conforme eu necessitar. Em geral, eu recomendo não mexer nisso aí, que já vem setado de acordo. Você tem que saber muito bem o que está fazendo. E o Start Stop para começar e para parar o escaneamento. Aqui embaixo no disquete, eu consigo salvar esse arquivo de escaneamento para eu enviar para alguém. Por exemplo, imagina, eu fui fazer um show, sei lá, em Belo Horizonte hoje. E aí eu fiz o show, fiz um escaneamento, fiquei 2 dias lá, fiz escaneamentos 2 dias, tenho salvo ali um histórico bem legal do RF daquela casa de shows em Belo Horizonte. E aí amanhã um parceiro meu vai fazer um show lá, eu posso mandar para ele, ó, para você já saber que bandas de microfone você vai levar, olha aqui o escaneamento de lá. Aí ele já olha, opa, essa área aqui está mais livre, eu tenho uma linha de microfone que trabalha nessa área livre, vou levar ele em vez de levar o outro. Tá? E à direita está a linha do tempo, para eu ter um histórico. Né? Embaixo aqui eu consigo ver as frequências, então eu começo aqui nesse exemplo em 632 ou até 696 MHz. A minha frequência no centro vai ser 664 e o span, que é a largura de banda que ele está varrendo, que é do final, do começo até o final, é 64 MHz. Aqui é um exemplo real de um escaneamento. Diferente do que parece, isso não são prédios, são bandas de frequências. Se vocês olharem aqui em cima, dá para ver mais expandido. Eu consigo dar um zoom na área que eu quero apertando esse navegador aqui em cima branco. Cada um desses aqui é uma frequência, então eu tenho cada vermelhinho desse é uma frequência. Então eu tenho pico, os picos de frequências, tenho as frequências mais baixas e eu tenho que colocar os meus microfones e meus in-ears, tudo minhas frequências nesses espaços entre essas frequências. Tá. Opa. Volta. Aí. Aqui eu fiz uma varredura começando em 470 MHz até 952 MHz, tá? Vocês veem que tem um espaço aqui. Essa área aqui é uma área que eu não posso varrer, é uma área geralmente de uso militar, então ou celular, varia muito de país para país, mas eu não posso fazer essa varredura aqui no Brasil, então o meu scanner é bloqueado. Isso aqui foi um escaneamento feito no Maracanã, na Copa do Mundo, em 13 de julho, na final da Copa do Mundo. Bem complicada a situação para você pôr o microfone sem fio aqui. Mas a gente fez, deu tudo certo, não tivemos nenhum problema durante toda a Copa do Mundo, Copa das Confederações. Seguindo, aqui é o inventário. Como que eu acrescento equipamentos? Os equipamentos ligados em rede já vão aparecer, como eu disse para vocês. Aqui eu posso acrescentar equipamentos que não estão ligados em rede e de outros fabricantes, inclusive se vocês olharem aí, ó, eu venho aqui, clico acrescentar novo equipamento, add new device, e vai me aparecer essa janela. Aí eu tenho o Shure, tenho a KG, Audio Technica, Electro-Voice, vou ter uma série de modelos aqui que eu posso colocar. Eu escolho aqui, escolho o modelo, a banda de frequência e acrescento. Aqui um exemplo já de um monitor com equipamentos já agregados. Então eu tenho aqui 4 canais de Accent de AXT400. Aqui eu tenho cores diferentes para identificar, fica mais fácil geralmente. Eu posso mudar o perfil de equipamento. Então imagina, você vai pôr, sei lá, você tem um equipamento muito antigo de um fabricante que não está aqui, ou um equipamento de intercomunicação, por exemplo, e você consegue colocar ele, acrescentar ele também. Então você cria um perfil de um equipamento,
Você coloca lá, ó, manufacturer, tá vendo? Aqui embaixo, ó, fabricante, manufacturer, modelo, a banda de frequência, a potência de transmissão dele e o tipo de equipamento. Então você consegue acrescentar para que o software calcule adequadamente essas frequências, sem que uma interfira na outra, sem que haja intermodulação entre as frequências. Você consegue trabalhar muito melhor assim. Os passos para a gente coordenar frequências com o Wireless Workbench são: eu escaneio para eu saber, para eu conseguir ver o meu ambiente de RF, vou ver o meu inventário e eu calculo as frequências. Basicamente essa é a sequência. A gente vai fazer falando assim, às vezes parece um pouco complicado, mas fazendo é bem mais fácil. E a versão nova 6.11 te dá mais facilidades ainda para fazer isso. Aqui é um exemplo da tela de coordenação de frequências. Ela mudou um pouco no novo, ela acrescentou mais algumas coisas, vou mostrar já para vocês. Então eu consigo, vou para a segunda aba de coordenação de frequência, eu consigo ver 44 canais para pegar novas frequências, nenhum canal vai continuar na frequência que está. Imagina que eu já tenho um escaneamento pronto, e aí está tudo coordenado a minha frequência, chega uma banda com, olha, eu quero pôr mais esse microfone. Você não precisa refazer o de todo mundo, você precisa só incluir uma frequência nova para aquele microfone que a pessoa trouxe. Então você pode, por exemplo, manter todos os canais aqui na frequência e colocar um canal só para pegar uma nova frequência. E aí ele mantém os outros e calcula essa nova. Aqui o dado de escaneamento. Lembra que eu posso salvar o meu escaneamento? Eu posso abrir ele também para usar esse escaneamento para fazer a coordenação. Eu posso evitar canais de TV, mais abaixo aqui. Então eu evito os canais de TV que eu sei que estão fortes ali, que vão me atrapalhar. E eu posso excluir outras áreas. Imagina que eu tenho por exemplo, você vai fazer um evento, aí o cara tem um rádio super antigo de intercomunicação lá, que você não sabe como funciona, não tem informação de banda, não dá para você incluir aqui. Mas está escrito na etiquetinha dele que ele funciona lá de 600 a 620 MHz. Então você pode criar uma zona de exclusão e excluir aquela zona. Você não vai usar ali aquela área, então você não quer usar. E pelo contrário, você pode criar grupos de inclusão também, mais embaixo aqui. Imagina, eu quero criar um grupo só de transmissores e outro grupo só de receptores. Então eu crio grupos separados ali e incluo minhas frequências onde eu quero. Aí o passo seguinte vai ser eu precisar puxar o arquivo. Eu venho aqui no escaneamento. Posso escanear ao vivo, posso escanear com o equipamento conectado, ou posso importar um escaneamento. E mando fazer o cálculo. Ele vai fazer o cálculo, vai me falar, nesse exemplo aqui a gente pediu 4 frequências primárias para o Accent na banda G1 e 40 frequências de backup, foi o que ele me deu também. Então eu tenho 4 frequências de uso e 40 para ele trocar se tiver algum problema. E quando eu dou o Deploy to Inventory, ele já programa automaticamente os equipamentos conectados em rede. Se o equipamento não estiver conectado em rede ou for de outro fabricante, você faz a seleção do grupo canal lá manual da frequência manualmente no equipamento e ele vai trabalhar adequadamente sem interferir nos outros. Uma coisa muito importante, quando você clica em Deploy to Inventory, todos os equipamentos que estão conectados na rede, eles vão ter a frequência alterada, se eles estiverem marcados no Manage Channel. Se você faz isso ao vivo durante um show, por exemplo, você vai parar todo mundo, porque ele pode trocar a frequência de todo mundo. Então, sempre a coordenação de frequência é feita antes do show. Se você precisa acrescentar um novo dispositivo na sua coordenação, você vai lá no Manage Channel e marca somente essas novas frequências. No novo, isso aqui ficou mais fácil de você não fazer besteira. Então, na versão nova, dificultou um pouco você cometer esse tipo de erro que muita gente cometia. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O Wireless Workbench permite você monitorar, além das frequências de coordenar, você também monitora a própria frequência, nível de bateria, nível de RF,
nível de áudio. Você pode dar comandos para os equipamentos conectados, mudar ganho, mudar a frequência, mudar o que for. Lembrando que você não troca a frequência do transmissor, exceto no Accent, que você consegue fazer isso. E você consegue gerenciar remotamente também. Aqui é um exemplo da tela de monitor. Ele me mostra, eu tenho os canais aqui, ó, à minha direita, todos os canais que estão. Todos estão com o mesmo nome, eu posso ter nome diferente: cantor, guitarrista, baixista, baterista. E aqui eu tenho os canais de cada um. Eu consigo ver o nível de RF, consigo ver o nível de áudio, de bateria. Aqui ele não estava conectado, por isso que não está mostrando, mas eu consigo ver tudo isso aí. Aqui a tela, eu posso trabalhar no modo somente monitor, só para eu ficar monitorando, não vou mexer em nada, não quero. Isso é legal, às vezes, quando você faz a coordenação e você deixa uma outra pessoa que não tem o seu conhecimento fazendo a monitoração. Então você deixa no monitor only, ele fica só monitorando lá, vendo o que está acontecendo. O Show Link Plot vai te permitir fazer o escaneamento, como eu disse para vocês, para você achar a banda de 2.4. Aqui tem um gráfico legal, dá para ver. Embaixo ele me mostra as frequências, os picos ficam aqui em vermelho, o amarelo o valor médio daquela banda, e o verde é o escaneamento do momento, fica mudando o tempo todo. E os canais aqui embaixo, na banda de 2.4 GB, que é a banda que estão os Wi-Fi, os Bluetooth. E aqui ele me mostra um gráfico ao longo do tempo. Então vocês veem que, por exemplo, essa área aqui, ó, é uma área que não teve muita movimentação. Essa área em verde aqui é uma área que tem muita frequência ali o tempo todo, muita transmissão de dados. O History Plot mostra o histórico de RF, como eu estava falando para vocês. Então eu consigo ver todo o histórico de RF nas duas antenas aí, ó, antena A e antena B. Eu tenho muitos pontos de clipping, tá vendo? Numa antena, quando a pessoa se aproxima muito de uma antena, ó, tá clipando. Aqui eu vou ter uma área, ó, onde a pessoa se afastou bastante da antena que tá verde e estava já relativamente próximo da antena amarela. Ó. Nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Vocês veem que tem um gap bem grande aqui também, ó. Nesse outro aqui também, ó. Então você vê, esses aqui são pontos que eu já tenho que dar uma certa atenção. Aqui no começo, ó, chegou em menos 80, ó. Então a pessoa estava bem distante das antenas. Se for um lugar que ela precisa ir, talvez eu precise mudar minha antena de lugar. Eu tenho todo esse tipo de informação com o History Plot. O Frequency List vai mostrar as listas das frequências livres e frequências de backup. Essa tela aqui não é a tela do Frequency List, é uma outra imagem. O Frequency List fica aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês ao vivo agora. E o Event Log vai me dar um log de tudo que aconteceu durante o show, todos os problemas, mudanças de frequências, bateria, tirou bateria, não tirou bateria. Teve uma situação bem curiosa que eu passei já. A gente estava fazendo um evento de futebol e os jornalistas do campo, eles tinham mania de desligar os transmissores. E a gente falou, ó, não desliga o transmissor, porque senão outra rádio, outra TV vai querer entrar na sua frequência. E quando você for usar, você vai cortar o dele, vai ter problema com o seu. Mantém ligado, não tem problema, só desliga aqui a chave de áudio. Eles, tá bom, beleza. Pum, aí foi desligado, olha, não desliga, não sei o que. Tá bom, foi desligado. Não desliga, poxa vida, a gente explicou, né? Desligaram. E aí a gente falava, ó, você desligou de novo. Falou, não desliguei não. Desligou, não desliguei. Então, peraí, vem no log, a gente veio, olhou, falou, você desligou aqui às 5h47 e 12 segundos e você ligou de novo aqui às 5h49, então não desliga mais. E a gente conseguia ver todas as vezes que foi ligado e desligado o transmissor. Então resolveu nessa situação aí. Alertas de hardware, qualquer alerta de problema, enfim, de interferência, de bateria acabando, esse tipo de coisa ele te mostra aqui. E o alerta de interferências também, que é a janelinha ao lado aqui, ó, vai te mostrar os tipos de interferência, como eu disse para vocês. Uma outra coisa muito legal que tem no Wireless Workbench é o Sure Update Utility. Ele está embutido dentro do Wireless Workbench. Ele atualiza o firmware dos seus equipamentos. Então,
O Accent, o HFR, o LXD, que é LXD PSM1000 e o Microflex Wireless, você consegue fazer a atualização desses equipamentos usando o próprio Wireless Workbench. O Shure Update Utility também está disponível como um software não associado ao Wireless Workbench, um software sozinho. Então você baixa ele, consegue fazer também, e ele também vem embutido no próprio Wireless Workbench. E aqui você pode baixar o Shure Update Utility, que é muito legal também para... Você baixa ele, ele já te mostra todos os firmwares disponíveis para todos os novos, já te pergunta, quer baixar da internet? Você já baixa, e conecta o equipamento em rede, ele já reconhece o equipamento e fala, ó, tem uma versão nova aqui de firmware, vamos atualizar, vamos. Você atualiza, e o transmissor você consegue atualizar via infravermelho na maioria dos equipamentos, alguns têm um processo um pouco diferente, mas a grande maioria você já consegue via infravermelho. Então, concluindo, o Wireless Workbench permite coordenar frequências de maneira eficiente, ter comandos remotos, monitorar, é muito prático para usar, te dá alertas das situações e te permite atualizar os seus equipamentos. O novo 6.11 é uma nova versão, ele mudou, ele vai ter telas novas, vai ter um visual parecido, mas um pouco diferente, as coisas estão em lugares diferentes. Ele apresenta uma nova maneira de coordenar frequências, então no 6.10, que é a versão que eu mostrei para vocês, as telas aqui tudo, ele basicamente ele te dá, ele associa a frequência ao equipamento, então ele busca uma frequência para um equipamento, então você fala, eu tenho 4 equipamentos, eu vou buscar frequência para esses equipamentos. No novo, ele separou isso. Então você tem equipamentos e você tem frequências. E você associa as frequências aos equipamentos da maneira que você quer. Então eu consigo gerar um monte de frequência para equipamentos que não estão ali. Eu consigo gerar frequências de backup, frequências de reserva. Eu consigo trabalhar melhor com as frequências. Tá? E me dá opções diferentes para trabalhar. É mais flexível. E ele também te dá melhores opções de monitoração. Eu consigo, é mais versátil. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte de monitoração toda aí. As perguntas vou pedir para vocês deixarem mais um pouquinho, aguardarem mais um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês agora o Wireless Workbench em uso. Aqui é um exemplo, então eu abri. Vocês estão vendo aí que eu tenho aqui, ó, 2 QLXD4, 2 OLXD4, 2 OR4D, lembra que eles são duplos, então são 2 canais em um equipamento, aqui são 2 canais em um equipamento também, e tenho 8 PSM1000, 8 in-ears. Eu coloquei esses nomes aqui para a gente poder identificar, que é o Cantor 1, Singer 1, Singer 2, Guitar 1, Guitar 2, tem o Bass, backing vocal 1, 2 e 3, e tem os in-ears 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse é o meu inventário, tá? Como eu estou fazendo isso offline, eu não estou com nenhum equipamento conectado, eles ficam cinza, assim, quando você conecta ele fica preto, a fonte fica preta, e ele fica mais vivo, assim você consegue saber quem está conectado e quem está fora, tá? Eu consigo fazer mudanças em grupo agora, então imagina, esses in-ears aqui eu consigo selecionar todos, por exemplo, mudar o nome, então eu quero colocar monitor e numerar a partir do 1. Vamos, filho. Por algum motivo eu não estou conseguindo aqui, porque acho que é por causa do webinário, que o aplicativo do webinário está me travando mexer no software. Mas eu clico aqui e consigo numerar igual eu fiz aqui. Eu digitei near, coloquei 1 e mandei ele aplicar. Aí ele foi enumerando. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não está me deixando. Bom, tudo bem. Então eu consigo fazer essa. Eu posso mudar aqui também. Posso colocar year 1, year 2. Eu consigo mudar, enfim, e assim sucessivamente. Vou mudando todos a gosto. Com todos eles, consigo pôr cor, consigo fazer tudo.
Passando para coordenação de frequência, vocês veem que a tela aqui já está bem diferente, né? Da outra tela que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho mais informações, mais flexibilidade para trabalhar. Aqui à minha esquerda eu vou ter os escaneamentos. Eu abri um escaneamento que eu fiz aqui em São Paulo. Eu tenho alguns escaneamentos salvos aqui. Então eu abri esse aqui que foi o do AWS, foi um treinamento que a gente fez ali no Morumbi, que estava tava bem limpo o espectro de RF. Vocês conseguem ver aqui, estava bem limpinho, tinha uma frequenciazinha aqui bem baixinha, uma outra aqui mais alta, mas estava relativamente limpo. Então funciona bem para mostrar o exemplo aqui. E fiz isso. Aqui embaixo eu vou ter as minhas frequências. Então eu consigo ver frequências primárias para o meu PSM-1000, frequências primárias para o meu HFR, meu QLXD. Aqui eu pus frequências de backup, já vou mostrar para vocês, e frequências do LXD. Então eu tenho todas essas pessoas. Eu preciso de. Ele achou já fiz esse escaneamento. Posso fazer novamente aqui, ó. Mandei calcular. Bom, calculou. É fácil assim. Essa caixinha, ele me mostra os detalhes. Se estão clicado quando eu mando analisar as frequências, aí ele vai mostrar todos esses detalhes aqui das frequências. E aqui eu consigo determinar o meu nível de exigência nas frequências. Então, como o meu QLXD são os cantores, aqui ó, QLXD, Singer 1, Singer 2, são os meus cantores. Então, para eles eu escolhi trabalhar no modo mais robusto, para ter mais segurança para eles. E o resto eu posso trabalhar no modo menos exigente. Existe uma série de fatores que vão determinar a minha escolha aqui. Se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar horas. Mas a distância entre eles, tipo de sistema, a movimentação deles no palco, o meu ambiente. A gente pode falar disso numa outra hora. Quem quiser me manda um e-mail que eu explico isso aí com mais calma, mas são muitos fatores, tá? E mandei calcular, ele achou. Só que, poxa vida, eu quero frequências de backup. O pessoal estava acostumado na versão 6.10 vir aqui, e aqui tem uma janelinha, frequências de backup. Essa janelinha não está mais aqui. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono, antes de qualquer coisa eu preciso selecionar as frequências do inventário, todas as frequências, para ele saber quem que ele vai escanear, para quem ele vai achar frequência. Isso aqui é muito importante. Muita gente vem, abre, clica calcular e não acontece nada. Tem que clicar, selecionar frequências do inventário para ele saber para quem você quer achar frequência. Às vezes você não quer achar para todo mundo, às vezes você quer. E aqui eu peço frequências adicionais. Então eu quero um Shure QLXD 4 L50. Eu não quero nenhuma frequência nova, eu quero duas frequências de backup. Pum, adiciono. E aí ele vai me achar mais duas frequências de backup para o meu QLXD. Olha lá, para encontrar. Tinha pedido para ele achar. Quando ele calcular, calculou, já achou. Dou um Assign and Deploy. Aqui é uma novidade. Então, quando eu dou Assign and Deploy, ele já me mostra. Ele me classifica as frequências com estrelas aqui, ó. 3 estrelas, 2 estrelas ou 1 estrela. Então eu posso pegar uma frequência melhor, 3 estrelas, pôr para quem é mais importante, e alguém que pode cortar. Imagina, um programa de entrevista, por exemplo. Você tem um entrevistador que vai ficar perguntando um monte de gente, o apresentador, e tem um convidado que vai falar ali de vez em quando. Então o dele você pode pôr uma frequência menos importante, porque o dele não vai estar em uso o tempo todo. Então se ocorrer um corte, ocorrer alguma interferência, muito provavelmente ele não vai ser no momento que ele está falando. Ou pode ser, enfim, mas ele não vai estar o tempo todo em uso. E aí eu consigo mudar isso aqui. Então, poxa, tem essa frequência aqui, ó. Eu prefiro ela para o cantor 1. Eu consigo arrastar o cantor 1 agora para a frequência que eu quero. E mando ele programar todo mundo. Bum, aí ele programou e vai me mostrar as frequências que ele colocou. E assim vai. Passando para a parte de monitor. Aqui eu tenho abas agora. Vocês veem aqui embaixo eu tenho uma aba de microfones.
eu consigo trabalhar com as coisas mais livremente, consigo movimentar ela na tela. Então, consigo ter tamanhos diferentes. Então, os meus cantores são mais importantes. Quero de longe conseguir ver o que está acontecendo com eles. E guitarra, baixista, backing vocal. Consigo ver. Os monitores eu pus numa aba separada aqui. Então, eu consigo ver os monitores. Ó, o Year 1, Year 2, o resto do monitor. A gente não mudou o nome lá. Eu consigo fazer isso aqui. Consigo criar outras abas e por aí vai. Então, ficou bem mais prático de usar. Tá? Basicamente é isso, pessoal. O segredo mesmo está aqui. Se a gente for detalhar passo a passo como fazer tudo, num webinário de 1 hora não tem como. Quem tiver dúvida pode me mandar e-mail. A gente ajuda, a gente tem o maior prazer em ajudar, tá? Pode me ligar, enfim, quem tem meu contato. E estamos aqui para isso, tá bom, pessoal? Eu vou abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer agora. Aqui, o Luciano Sold está perguntando se ele reconhece automaticamente o equipamento no caso de outros fabricantes. Não reconhece. Não tem. Cada fabricante trabalha com o seu próprio protocolo de rede, tem o seu protocolo de comunicação. Não tem como reconhecer o de outro fabricante através da rede. Alguns equipamentos da Shure mais antigos que também trabalham com protocolo de rede diferente, ele não reconhece, ou equipamentos que não tem conexão de rede, tem muitos sistemas sem fio antigos, VHF, UHF, que não tem, enfim, você tem que pôr manualmente esses daí, tá bom, Luciano? O PDF está atualizado para o 6.11, o Edisley está perguntando. Não, o PDF está ainda nessa versão do 6.10. O 6.11 a gente lançou agora, faz 20 dias basicamente, e foi num período super corrido que a gente teve 3 feiras aqui no Brasil, né? Inclusive uma está acabando hoje, então a gente não conseguiu preparar ainda esse material, mas em breve a gente já deve estar fazendo essa apresentação com o 6.11. Tá? A gente quer fazer alguns vídeos também do 6.11, mostrando como usar, como fazer, para resolver várias dúvidas que o pessoal está tendo, porque foi uma mudança bem grande assim. O Rafael Molinaro está me perguntando: bom dia, eu consigo fazer o scanner através de um UR ou LX? Consegue, Rafael. O R consegue fazer. O LX você não vai conseguir fazer. Se for um LXD, você já consegue. Basicamente, o receptor consegue escanear a banda dele. Vocês estão vendo aqui na tela, ó, eu fiz um escaneamento com gerenciador de espectro aqui. Eu consigo escanear desde 470 até 952. Com o seu equipamento R, se ele trabalhar numa banda determinada de frequência, que ele trabalha, obviamente, você vai fazer na banda dele de frequência. Então, um exemplo aqui. Ele trabalha em J3, então você vai fazer ali de 478 a 518 MHz, por exemplo. Então, você faz na banda dele de trabalho. Se você só tem o R, para você é ótimo isso, porque você vai fazer na banda que os seus equipamentos funcionam. Então, você consegue fazer aquela banda e tá tranquilo. Pessoal, uma última pergunta. Mais alguma? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Legal, pessoal. É isso então. Obrigado. Agradeço a presença de vocês. Espero que tenha ajudado. Espero que ajude. Qualquer dúvida, mandem um. Vou deixar aqui de novo com o meu e-mail aí. Mandem um e-mail para mim. É lopes_john@shure.com. Terei o maior prazer em ajudar. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau.